Essa foi uma sanção ucraniana contra a Rússia. Essas sanções estão agindo bem mais rápido que qualquer medida que o Ocidente já impôs à economia russa. Por causa dos danos causados pelos ataques de drones ucranianos, a Rússia foi forçada a interromper a produção em sua quarta maior refinaria. E isso foi só neste mês. Isso é algo que já está tendo um grande impacto nas linhas de frente e na vida dos russos comuns. Não tem diesel nem gasolina. É simplesmente impossível abastecer. Mas eu não sei como vamos chegar lá. E o que acontece depois? Porque ninguém faz nada a respeito. Como você pode ver no vídeo na sua tela, caminhões russos estão formando uma longa fila que dura horas e horas só para abastecer. E os postos de gasolina russos estão limitando, ou até proibindo totalmente a venda de gasolina por causa de uma enorme escassez que eles estão enfrentando. Tudo isso graças aos ataques ucranianos só em agosto. Na verdade, de acordo com o Moscow Times, a Rússia perdeu 13% da sua capacidade de refino de petróleo por causa dos ataques que a Ucrânia realizou só neste mês. É um grande golpe para uma economia e máquina de guerra que dependem das exportações de hidrocarbonetos. O ponto de virada, Degan, e seu argumento são realmente válidos. Porque os próprios oficiais de segurança do Putin, seus oficiais de inteligência, os mais altos do exército, todos sabem que essa é uma guerra perdida e que a economia da Rússia está sofrendo, que a Rússia está de joelhos implorando para a China e a Índia importarem seus hidrocarbonetos. Eles imploram a Coreia do Norte por soldados descartáveis para enviarem à linha de frente para morrer pela Rússia. Então, esse é, pelo menos em potencial, um ponto onde os altos funcionários da Rússia podem estar olhando para Vladimir Putin e pensando que talvez ele não seja mais o cara que queremos no Kremlin. Há quem ache que essa guerra não vai acabar até que Putin saia do Kremlin e talvez haja alguma pressão sobre ele resultante das ameaças de ações econômicas coercitivas dos Estados Unidos da América, se não militares. Agora, os oficiais russos estão ficando loucos por causa disso. Porque vimos em algumas regiões onde a Rússia teve que proibir totalmente a venda de gasolina. Os oficiais locais culpam a população. Vocês usam gasolina demais, por isso não conseguimos mais vendê-la aqui, o que é risível. Vamos falar sobre isso e explicar como chegamos até aqui. Partes da Rússia e da Crimeia ocupada estão enfrentando grandes interrupções no fornecimento de combustível devido a uma campanha contínua de drones ucranianos contra instalações energéticas russas. No dia 3 de agosto, drones atacaram o depósito de petróleo Rosneft no território de Krasnodar, incendiando um tanque de 2.000 metros cúbicos. O depósito de petróleo pertence à empresa de petróleo e gás Rosneft e atua no armazenamento e transbordo de derivados de petróleo. Ele possui 41 tanques com volume total de 31.000 metros cúbicos. Então, em 7 de agosto, tivemos outro ataque de drones a uma refinaria de petróleo em Obsk, atingindo uma unidade de processamento de gás de petróleo e gás constante, causando um grande incêndio que, segundo as autoridades russas, cobriu uma área de 250 metros quadrados. A refinaria processa cerca de 6 milhões de toneladas de petróleo por ano, recebendo petróleo da Sibéria Ocidental e de Volga-Ural via oleodutos e ferrovias. Em 10 de agosto, houve outro ataque. Desta vez, a uma grande refinaria em Saratov, provocando um grande incêndio. Segundo os ucranianos, era uma das principais instalações de combustível da Federação Russa, responsável pelo fornecimento às forças de ocupação. Essa refinaria processa ou processava cerca de 140 mil barris por dia. 2 dias após o ataque, ela parou de receber petróleo. A paralisação dela pode afetar o fornecimento de gasolina doméstica na Rússia, justamente quando a demanda sazonal está aumentando.
Na verdade, logo após esse ataque, as autoridades russas anunciaram que vão pausar a exportação de gasolina por 2 meses. Então, durante todo o mês de agosto e todo o mês de setembro, eles não vão vender gasolina para outros países. E esse é um anúncio muito importante, porque afinal de contas, a Rússia depende muito do dinheiro que recebe das exportações. Só para esclarecer, isso não quer dizer que todas as exportações da Rússia pararam, apenas os produtos de gasolina. A Rússia continua exportando petróleo para a Índia, China, Turquia e Brasil, mas vamos voltar ao relatório. Em 14 de agosto, a Ucrânia atingiu outra usina na região de Volgrad, que sofreu grandes danos. E o incêndio foi tão grande que pôde ser visto pelo sistema de satélites da National Aeronautics and Space Administration. A usina era uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia. Processando cerca de 15 milhões de toneladas por ano, ela abastece o sul da Rússia, áreas ocupadas da Ucrânia e mercados de exportação com gasolina, diesel e combustível de aviação. No dia seguinte, houve um ataque de drones à refinaria de Sarazan, em Samara, e o incêndio foi registrado em vídeo. Esta também era uma usina pertencente à Rosneft e processa cerca de 8 milhões de toneladas de petróleo por ano. Era uma das maiores refinarias da Rússia e um fornecedor importante para as forças armadas russas, produzindo querosene de aviação e outros combustíveis. Agora, além de tudo isso, as forças ucranianas também estão atacando trens de combustível que transportam combustível para as linhas de frente e, como você pode ver, isso tem um impacto bastante direto nas forças russas que estão lutando e morrendo nas linhas de frente. Aqui temos um vídeo divulgado pelas forças ucranianas. E não são apenas os trens que a Ucrânia está atacando, são também os oleodutos. Petróleo sendo bombeado pelo oleoduto Druzhba foi interrompido à noite quando um ataque foi realizado nesta estação de bombeamento de petróleo na região de Tambov. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou essa notícia. Como você pode ver no mapa na sua tela, essa é uma das rotas de petróleo mais longas e estrategicamente vitais para a Rússia, que se estende por toda a Europa Oriental. A Rússia usou esse oleoduto para exportar milhões de barris de petróleo por dia para países como Hungria e Eslováquia, que continuaram financiando a máquina de guerra russa. Pois é, adivinha só, por causa do ataque ucraniano em 18 de agosto à estação de bombeamento russa. Autoridades húngaras confirmaram publicamente que as entregas de petróleo bruto russo foram suspensas. Agora, claro, a Hungria fez o que sempre faz. Culpou a Ucrânia, enquanto esquecia completamente que foi a Rússia. Foi o Putin quem começou essa invasão, e agora a Ucrânia só está revidando, indo atrás do dinheiro. Esse dinheiro financia a guerra russa. E é importante ressaltar que a Ucrânia atacou a estação de bombeamento na Rússia, interrompendo o oleoduto. Foi um golpe direto no financiamento da Rússia. As receitas de petróleo e gás formam uma parte substancial do orçamento do Estado russo, e isso interrompeu o fluxo de receita dos compradores europeus para o bolso do Putin. Se a Hungria quer garantir que isso não aconteça de novo, talvez o país devesse começar a pressionar o Putin para parar essa invasão. Mas não é só a Hungria que está pagando pela invasão sem sentido do Putin, os cidadãos russos também estão pagando. Como mostra o relatório na sua tela, os preços no atacado na Rússia seguem subindo. Ontem, a gasolina bateu novo recorde de preço. Agora, todos os russos pagam mais caro pela guerra iniciada por Putin. Em partes da Crimeia e Transbília, a gasolina só é vendida com cupons. Sem cupom, não é possível comprar combustível. E mesmo com cupom, há limite de quantidade. Na Crimeia, a gasolina 95 desapareceu dos postos. A 95 é uma gasolina que a Rússia vende. Nos Estados Unidos da América, temos gasolina premium, comum, com nomes como 95, 93, 97, números que vemos nos postos. Na Rússia, a gasolina 95 desapareceu dos postos, ou só é fornecida a empresas com cartão.
O preço disparou para 70 rublos por litro. Em outras regiões, avisos na entrada dos postos informam que a gasolina está disponível só para organizações. Agora você sabe que esses momentos são quando autoridades deveriam aparecer, fazer um discurso tranquilizador e dizer que logo controlariam a situação e resolveriam o abastecimento de gasolina. Adivinha o que as pessoas fazem na Rússia? Segundo o Ministério da Energia, os próprios moradores são culpados pela escassez. Não estou brincando. Veja você mesmo. De acordo com esse funcionário, os moradores locais são os culpados, porque eles não estão apenas abastecendo seus carros, mas também enchendo galões. Agora, é claro, quando eu li algo assim, comecei a rir, porque isso é simplesmente tão estúpido. Depois eu pensei profundamente sobre isso, e você sabe por que eles estão fazendo isso. Eles evitam revelar o real motivo, os ataques ucranianos, e inventam desculpas, culpando as vítimas. A culpa é sua. Não é porque nós começamos essa invasão. Não é porque não conseguimos defender os céus russos. É porque vocês estão comprando demais, e é por isso que temos escassez. Esse é só mais um exemplo de que a economia russa está desmoronando, e até os próprios russos sabem que isso não é sustentável. A Rússia aposta que a Ucrânia é ainda menos sustentável e que quando os problemas econômicos russos encerrarem a guerra, a Ucrânia já terá desaparecido. Então, basicamente, a Rússia está jogando um jogo de nervos, esperando que a economia russa sobreviva tempo suficiente para que a Ucrânia perca, porque não conseguirá aguentar tanto tempo. Em contrapartida, se realmente quisermos ajudar a Ucrânia, tudo o que precisamos fazer é dar o suficiente para que eles continuem lutando e pressionar a economia russa, para que Putin seja forçado a recuar suas tropas. Ninguém está pedindo para colocarmos soldados americanos em solo ucraniano. Nem os ucranianos querem isso, só querem ajuda com armas. Eles só querem ajuda por meio de sanções contra a Rússia. Só isso. De acordo com os próprios dados da Rússia, o déficit orçamentário do governo russo é de aproximadamente 6 trilhões de rublos neste ano, até o dia 15 de agosto, o que equivale a 65 bilhões de dólares. E isso é uma quantia enorme para a economia russa, que basicamente é como a Nigéria, só que com petróleo. Na verdade, economistas na Rússia estão debatendo se o país entrou ou não em uma recessão técnica. Uma queda no produto interno bruto por 2 trimestres consecutivos, medida de trimestre a trimestre, levando em conta fatores sazonais e de calendário, é considerada uma recessão técnica. Isso ocorre após Putin afirmar que a economia não pode entrar em recessão sob nenhuma hipótese. Isso é risível, pois é o próprio Putin e suas ações que causam a recessão. Mas ele culpa outros oficiais e ameaça puni-los se ela ocorrer.